Olá, doutora Ana Paula aqui. Eu quero fazer vocês muito bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Dores Emocionais. E eu já quero começar compartilhando com vocês a tela, porque eu já quero compartilhar com vocês um poema que eu gosto muito. Então, tá aqui, né? Nossa quarta aula de Dores Emocionais. Espero que vocês estejam gostando do curso, espero que esteja mexendo com vocês, somando na vida de vocês, adicionando coisas na vida de vocês. E sempre bom, né, a gente conversar sobre esses assuntos. E eu aprendi há muito tempo atrás que quanto mais a gente conversa sobre um assunto, melhor a gente fica nele. Então, eu quero compartilhar com vocês esse poema que eu adoro, e ele é muito profundo. Na verdade, assim, cada partezinha dele, são 5 partes do poema, eles vão nos remeter a alguma coisa. E eu gostaria que vocês já tivessem com o caderno de vocês e a sua caneta à mão aí. Bora para o caderno, porque depois nós vamos comentar muito sobre ele. E a primeira parte do poema diz assim: ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido e sem esperança. Não é minha culpa. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Segunda parte. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar, mas não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Terceira parte. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está. Ainda assim, caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Sei onde eu estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Quarto. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada e eu dou a volta. Quinto. Ando por outra rua. Gente, é muito profundo tudo isso, não é verdade? Então vamos analisar cada um deles. O primeiro. Ando pela rua. Todas nós andamos pela vida, né? Todas nós temos experiências na vida. Existem buracos na calçada, né? Existem buracos, né? Existem situações na nossa vida. Muitas vezes a gente cai. Estou perdida, sem esperança. É uma sensação que a gente pode ter no momento, né? A gente está com um problema, a gente está perdido, está sem esperança. Não é minha culpa. Não é verdade, né? Normalmente, quando a gente cai num buraco, a culpa é nossa, né? Normalmente, quando coisas acontecem na vida, por mais que nós queiramos culpar o próximo, parte da culpa é nossa. O buraco estava na calçada, a situação existia e muitas vezes a gente permitiu que isso acontecesse. Leva uma eternidade para eu encontrar a saída. Então, quando um problema, uma situação acontece, principalmente uma primeira experiência, nossa, nos toca muito e é muito difícil a gente se recuperar. Mas aí vem o segundo parágrafo, segunda parte do poema. Ando pela mesma rua. Por que a gente repete às vezes os mesmos erros, né? Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Então, muitas vezes aquela situação, ela não é a primeira vez que está acontecendo, mas a gente finge não ver. A gente faz de conta que não é com a gente. Caio nele de novo. E a gente às vezes cai no mesmo problema, na mesma cilada. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. E a gente se dá conta que a gente caiu no mesmo erro, na mesma situação. Mas não é minha culpa. E eu vou ter que discordar agora, como a Ana Paula, né, falando aqui. Eu acho que sempre que acontece uma situação, a culpa é nossa. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Já tinha um pouco de experiência, né?
mas mesmo assim levou um tempão para sair. Terceira parte. Ando pela mesma rua. Muitas vezes a gente insiste, né, no erro. Há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está ali. Ainda assim eu caio. É um hábito. E muitas vezes a gente vai tornando os nossos erros em hábitos. Eu tenho um paciente que ele já está, eu acho que no quinto, sexto relacionamento, sempre são as mesmas características, os mesmos problemas, é o mesmo ciclo. Sempre as pessoas erradas e é o mesmo perfil. Ele conhece o perfil, ele sabe o erro, ele encontra as pessoas no lugar, a rua errada, e ele cai sempre no mesmo buraco. Ainda assim, caio. É um hábito. Sei onde estou. É minha culpa. Saio imediatamente. Então, a gente começa, muitas vezes, já vê a situação, né? Quarto, ando pela mesma rua. Como é difícil, muitas vezes, né, nós mudarmos a rua, mudarmos o grupo de pessoas que a gente está andando, mudarmos as situações onde nós estamos nos metendo, mudarmos os amigos que só ficam reclamando, né? Aquelas pessoas que ficam nos puxando para baixo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, o buraco sempre vai estar lá, né? A mesma rua vai ter sempre o mesmo buraco. Dou a volta. A pessoa está começando a acordar. Ando por outra rua. Então, essa seria a solução. Então, eu acho muito profundo esse poema e eu queria conversar com vocês, porque assim, ó, existe uma cerca que está muito próxima de nós. Daquela cerca para dentro, o que acontece é culpa nossa, né? O que a gente deixa a gente passar, por exemplo, nós andamos com pessoas que nos sugam, ou a gente anda com pessoas que só querem tirar coisas de nós, ou a gente está num relacionamento, um namorado, um relacionamento errado, e a gente deixa a coisa acontecer, a gente anda sempre pela mesma rua, e a gente vai deixando tudo acontecer, como sempre acontece, e fica caindo sempre no mesmo buraco. E difícil de sair, e a gente continua na mesma rua. E a gente vê o buraco e a gente cai no buraco. Na verdade, isso é um ensinamento, né? O correto seria, muitas vezes, até pela nossa ingenuidade, andou pela rua, caiu no buraco. Você já entendeu, aquela rua não é uma rua para você andar. Caiu no buraco, não anda por aquela rua porque ela tem um buraco, e muito menos cair no buraco. Está perdida, sem esperança de jeito nenhum, sempre. Isso é uma coisa importante para a gente saber. Sempre existe esperança e sempre tem uma saída. Eu já tive uma paciente minha que me ligou uma vez e ela me disse, Ana, olha, e eu vi que ela estava se despedindo como quem fosse quem quisesse tirar a vida, e eu fiquei uma hora com ela, né? Na época não era internet, era telefone, eu fiquei uma hora com ela conversando, falando, e eu dizia para ela, toma um banho, e ela dizia para mim que não estava na mesma cidade que eu, né? Depois eu vim saber que ela estava. E ela ficamos conversando, eu tentei segurar ela no telefone uma hora e pouquinho, e eu falei para ela, onde você está que eu vou até aí? Não, não adianta, eu estou em outra cidade. Ela dizia para mim que estava na praia, papapá, estou na casa da praia. Eu disse, então faz assim, toma um banho bem quente. Eu sabia que ela tinha banheira, conhecia a casa da praia dela. Eu disse, toma um banho de banheiro, bem quentinho, deita e dorme, que amanhã você vai enxergar as coisas diferentes. Ela desligou o telefone depois de uma hora e meia, mais ou menos, e ela saltou do quinto andar, de onde ela morava. Então, assim, ela não morreu, né? Até quando eu fui visitá-la na UTI, eu falei, puxa vida, né? Era a segunda vez que ela caía do mesmo quinto andar. A primeira, ela alegava que alguém tinha jogado ela. Segunda, ela pulou. Eu falei, puxa vida, entenda que não é só hora, né? E mesmo que fosse, né, que ela tivesse morrido, a gente não tem esse direito de tirar a vida, né? E ela continuou caindo sempre no mesmo buraco. Essa minha paciente já faleceu, ela não faleceu da queda, ela veio a falecer uns 4 anos depois,
Mas a gente sempre conversava, sempre fazia terapia, e ela sempre entrava na mesma rua, caía nos mesmos buracos, sempre achava que a culpa era do outro, né? E levava muito tempo para sair. Então, assim, muitas vezes nós persistimos na mesma rua e não saímos do buraco. Ou persistimos na mesma rua, caindo sempre nos mesmos buracos. O que nós temos que fazer? Ver qual é a rua errada que nós estamos andando. Quais são os buracos que estão nos segurando? E tenha certeza, a culpa é sua. A culpa não é de outra pessoa. Porque é uma tendência que a gente tem, né? Não, eu andei na rua, eu caí no buraco, mas a culpa não era minha. Quando você vai para a rua e tem um buraco, e você já até caiu no buraco, teve a experiência, tenha certeza, a culpa sempre é sua, né? Então, quando a gente para de se vitimizar, de colocar a culpa no outro, a gente prospera. A gente muda de rua. A gente vai lá para a quinta parte do poema. Anda por outra rua. Quando você entende que a culpa das coisas que acontecem não é da outra pessoa, e sim sua, por que você permitiu? Na verdade, por que você permitiu aquilo? Pode ser que naquele momento você não tenha pensado, tenha se dado conta, mas você anda pela rua uma vez só, cai no buraco uma vez só, e você pode do primeiro pular para a quinta parte do poema. Não persista, muda de rua, nem desvia do buraco, muda de rua, mude de atitude. Vou contar uma coisa muito pessoal minha. Há um tempo atrás, nós estávamos indo para o aeroporto e eu não gosto muito de cheeseburger, vou ser bem sincera para vocês, assim, ó, com raríssimas exceções, e tem alguns cheeseburgers que eu gosto, mas a grande maioria eu não gosto, aqueles alto, gordo, com carne gorda, não é meu negócio. E aí nós estávamos indo, e meu marido, eu sei que ele adora, né? E ele é muito bonzinho, ele sempre come pizza comigo. E eu adoro uma pizza. A gente podia comer pizza todos os dias. Amo pizza. E aí, aquele dia, ele falou: Não, olha, hoje eu quero comer um cheeseburger. Eu falei: Tá. Nós tínhamos aqui umas 2 horas ainda pela frente. Eu falei: Então tá, vamos comer o cheeseburger. Tu come o cheeseburger, depois eu desço e como a minha pizza lá embaixo. Combinado? Combinado. Só que chegou o cheeseburger, já demorou um pouquinho para chegar o cheeseburger. Mas quando chegou o cheeseburger, ele continuou pagando boleto. E eu dizia: Alexandre, bora comer, né? A gente comeu o cheeseburger. Para mim descer? Ah, só um pouquinho, só uns minutinhos aqui. Pagou lá uns 5, 10 boletos, sei lá o quanto. Aí comeu o cheeseburger. Depois que ele comeu o cheeseburger, ele ainda enrolou um pouco, enrolou aqui, enrolou ali. Resultado da história, não deu tempo de eu comer a pizza. Então, eu fui para São Paulo, eu tinha trabalhado até mais ou menos 11, 11h30, meio-dia. Fomos direto para o aeroporto, o voo saía às 3, eu ia chegar às 5, eu não tinha almoçado, e eu, como a pessoa que sofre de enxaqueca, não pode ficar sem comer, né? Então, assim, eu fiquei sem comer. Então, eu fiquei muito bravo comigo, não com ele. A culpa não era dele, a culpa era minha. Por que que eu fiquei sentada esperando? Eu deveria ter dito assim: ah, então tá, vai comendo o teu cheeseburger e eu tô lá embaixo comendo a minha pizza. A culpa era minha. E a tendência do ser humano é botar a culpa no outro. Acontece que eu sempre deixo o ticket da passagem, meu documento com ele. E aí eu fiquei ali sentada, ficando brava, irritada, porque ele não comia rápido, mas a culpa era minha, porque eu sou um ser humano, eu não sou eu sou uma pessoa, eu sou uma persona. Então eu tinha que estar com o ticket comigo, o documento comigo, e eu deveria ter ido comer a pizza. Dali por diante, eu nunca mais deixei o ticket com ele nem no meu documento. Hoje em dia, eu pego meu ticket, meu documento, onde você quer comer? Você quer comer cheeseburger? Então tá, a gente se encontra depois, eu tô lá comendo a pizza. Pronto, eu mudei de rua. Esse foi um exemplo muito caseirinho, né? Uma bobagem, mas existem exemplos maiores, como o daquele meu paciente, que lá no quinto, sexto relacionamento era sempre a pessoas assim, que você olhava e você via que não combinavam com ele, né? E essa minha paciente que pulou do quinto andar, é porque quando ela saiu do casamento, que honestamente eu acho que a gente pode conversar, resolver, ver onde nós estamos errando, né? Porque muitas vezes a gente quer exigir a perfeição do outro
mas nós não somos perfeitos. Então, assim, não dá para a gente exigir a perfeição do outro se a gente não é perfeito, né? Então, a mesma coisa, essa minha paciente, ela terminou um relacionamento, ela terminou um casamento que tinha filhos e tudo, e dali por diante ela foi pegando assim, olha, uma pessoa pior do que a outra que acabou com óbito, né? Ela acabou em óbito. Então, assim, é muito importante nós lembrarmos que existem ruas que não valem a pena a gente cruzar, que se por um acaso a gente entrou naquela rua e caiu uma vez no buraco, tem saída, tem esperança, você não está perdida, a culpa é sua, né? E nunca mais, tem que pular lá para a parte 5. Você tem que sair da parte 1. Tomara você nunca passe pela rua errada, nunca caia no buraco, não se sinta perdida, não se sinta sem esperança, mas se você cair, o que você mais precisa saber, a culpa é sua, né? Existe uma cerca. Daqui para cada cerca, o que acontecer é responsabilidade sua. Se você se deixou envolver num relacionamento errado, se você caiu numa situação errada, se você foi enganada, se te deram um golpe, foi porque você não prestou atenção, né? Então você tem que ter na sua cabeça que se por um acaso você cair lá na parte 1, você vai pular direto lá para a parte 5. Ando por outra rua, né? Nós temos que andar por outra rua, né? Essa era a mensagem que eu queria passar muito para vocês hoje. E quais olhos podem me ajudar quando eu caio no buraco? Passei na rua errada e caí no buraco. Tem o Forgive, tem o Peace para você não ficar desesperada e sem esperança, né? Console para te consolar. Nosso consolo é um abraço naqueles momentos que a gente, nossa, fiz uma besteira, andei na rua errada, caí no buraco, tá difícil de sair, mas tem saída. Todo buraco da rua tem saída. Você não precisa ficar desesperada nem sem esperança, tá? Um Peppermint, um Citrus para te dar ânimo para subir fora desse buraco de uma vez. O Brave, o Elevation, né? Para elevar nossas emoções. Gente, dormir com Elevation e Frankincense é muito bom. O Adaptive, o Balance, o Tiro, o Motivate, o Vetiver. Gente, existem óleos maravilhosos que vão ajudar você quando você entrar na rua errada e você cair no buraco. Os óleos essenciais, usando de forma tópica, aspirando, ajudam muito a nossa vida. Eles nos ajudam a sair do buraco uma vez que a gente tenha passado na rua e caído no buraco. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido a metáfora do poema. É um poema assim que seguidamente eu me lembro, até quando eu estou atendendo as minhas pacientes, eu me lembro até para dizer para elas, talvez, né? E uso muito esse poema porque eu gosto muito dele, acho ele muito profundo e ele fala muito, e fala muito no meu coração também. E você se lembrar que sempre que você andou na rua e caiu no buraco, a culpa foi sua, né? Então, assim, não culpar o outro, porque quem se vitimiza, gente, não prospera. Tá? Quem se vitimiza não prospera, isso é é regra da vida. Então, bora mudar de rua e tocar a vida. Mas agora vem o nosso tema de casa. Espero que você esteja com o seu caderno, com o seu papel, e eu quero que você faça uma relação dos buracos que você já enfrentou na sua vida, ou que talvez você esteja enfrentando, as ruas que você está passando, né? E como tomar a decisão hoje de nunca mais passar pela rua. Tá bom? E eu te espero na próxima aula.